convidamos agora o presidente da SICS, Daniel Banco, para fazer uso da palavra. Parabéns, Martinha, pelo trabalho de vocês. Viu que lá na SICS, às vezes a gente fala umas coisas e elas acontecem, tem que cuidar o que a gente fala. A gente estava amanhã numa reunião lá de diretoria e disse, mas gente, vamos fazer uma novena para o Natal. E os caras levaram a sério, né? Fizeram um trinto porque a novena ia ser muito longa e eles não gostam de rezar muito, viu, eu acho. Mas olha, Martinha, bem legal isso, realmente faz uma reestruturação, né? Começa a voltar às bases do Natal, coisas que às vezes a gente está perdendo na correria, no dia a dia. A gente tem que ter essa parte introspectiva também. Fizeram uma árvore de Natal, quem quiser, já pode ver lá no início da Avenida Santa Rita. Quando eu cheguei lá para ver aquelas madeiras no chão, esses caras estão loucos, cara. Um monte de madeira amontoada lá. Cadê o núcleo das artesãs? Não vieram. Bom, as artesãs também, junto com vocês, fantástico. O que dá para... Chegava lá e olhava, era madeira que tu usaria para botar fogo, cara, para botar fora. Era para queimar, então fechou. E fizeram uma árvore de Natal, já dá um aspecto, começa... A gente precisa resgatar esse aspecto natalino, né? Essas coisas que são importantes para a vida da gente. E cada vez mais está se passando em branco essas coisas, e é uma das coisas que a gente está tentando resgatar, todo mundo trabalhando junto na sexta. Amanhã, né, começa o Natal... o Natal tem um nome, né? Não é Noite Branca, não. Vive, me faltava o nome. Tu viu, Laura, como é importante tu falar aqui que a reunião com o Marcel Van Hatten vai ser aqui amanhã, porque lá na CIS fecham as ruas para começar a organizar o centro. Se não tivesse avisado, ia no lugar errado, Bernardo. Gente, bem importante... tu tá aqui. Estava te procurando. Bom, esse tema, Janete, de hoje dá para quase escrever um livro só dos últimos 3 anos, de 2017, porque a gente não fala do período para trás, que é o período que a SIC se envolveu juntamente com a Janete, com a direção, com o Clarimundo, com as voluntárias da saúde, com todo mundo, grande participação, e a Prefeitura Municipal que faz um aporte mensal bastante expressivo, mas de uma importância para a nossa cidade, e trabalhamos sempre juntos, desde 2017, quando o Clarimundo nos procurou, e foi no primeiro dia do nosso mandato, nós tivemos uma longa conversa, uma longa discussão de como fazer isso. Chamamos as pessoas, e eu vou dizer uma coisa para vocês, me espanta a vontade que as pessoas têm de querer ajudar, e pessoas boas. Então, às vezes nos falta fazer essas conexões. Eu só queria, falando do Clarimundo, parabenizar a Karine, filha do Clarimundo, que está aqui já representando a festa da uva, que vai ser em 2021. Ela faz um relacionamento com os grandes aportadores financeiros, vamos dizer assim, né? Nós somos patrocinadores da festa. Ela faz relacionamento com essas pessoas, está aqui prestigiando. Obrigado pela participação. O teu pai, eu não sei se tem de amigo ou de inimigo, né? Porque ele me botou numa gelada naquela época que eu não sei nem o que dizer. Ele não sabia nem dizer quanto era a conta, para te ter ideia. E foi uma trajetória muito legal, viu, Janete? Com a participação de todos os entes do município, com todas as pessoas que se envolveram de uma forma ou de outra. Eu não vou dar nome para algumas pessoas, né, Maria? Que se envolveu, representa as voluntárias da saúde, algumas representantes das voluntárias da saúde que estão aqui, o Antônio Zini, que chegou agora, também uma pessoa que sempre se colocou à disposição. E eu não gosto muito de protocolos e dar nomes, porque a gente esquece de alguém às vezes que é importante, mas não é esse o intuito, viu? São pessoas que o Gedeão sempre teve com a gente também. Já na segunda semana tivemos lá com o Clayton, com o pessoal da prefeitura, dizendo o que seria feito,
É uma história bonita, viu? É uma história muito legal para quem participou desse momento, porque era tanta coisa que tinha enroscada no passado, e quando a gente falou, não se fala de passado, que nós temos que olhar para frente, viu? E chegavam a cogitar a hipótese de fechar o hospital. Tu imagina uma cidade do tamanho de Farroupilha sem um hospital. E eu vivenciei há poucos dias uma situação inusitada de uma pessoa que estava numa chácara, caiu de uma árvore. O hospital de referência é o hospital de Farroupilha. O sogro do meu amigo, o rapaz me ligou pedindo aí, porque o sogro estava vindo para o Hospital São Carlos. Foram outras vezes que a gente já viu a importância do hospital, mas essa eu vivi realmente na pele. Tu imagina tu não ter, que nesse momento que tu está em dificuldade, tu precisa ser atendido, meu, não tem preço, não tem dinheiro, não tem nada que te resolva o problema, e tu não tem aonde ir. Ele quebrou vértebra, se arrebentou todo, né? Depois foi transferido para Porto Alegre, teve que fazer cirurgia, mas quem deu o primeiro aporte, quem fez o cidadão sobreviver foi o Hospital São Carlos, né? Então, gente, isso é inexplicável. O bom a gente não usar é que nem seguro, né, cara? Mas se não usar, melhor. E uma coisa é certa, meu, tu nasceu, tu vai morrer. Isso é garantido. Não tem dúvida. Ninguém mudou essa lei. E normalmente tu acaba precisando de um hospital. Então, eu não quero me estender mais, porque a gente se envolveu muito nesse assunto e teria muitas histórias para contar. O que foi feito de coisas de forma para tentar ajudar o hospital com o rombo que ele tinha, e hoje já é menor, com a quantidade de pessoas, não tem como explicar tudo isso. E parabéns a todos. Eu queria agradecer especialmente o Clarimundo e a Elizabeth, que ficaram na frente dessa condução, a Janete, que chegou logo em março. Não tem palavras para dizer para a Daniela, para a Sandra, para todo esse pessoal que vive o dia a dia do hospital e todos os colaboradores. Agora, o Golim e o teu colega que veio naquele momento, o Zir, que mapeou toda aquela situação do hospital para pelo menos tomar um rumo e saber aonde tinha que se seguir, que foi fundamental a presença de vocês. Isso aqui só deixa uma coisa mais clara, viu? Ninguém faz nada sozinho, é cada um fazendo um pouquinho, cada um na sua parte, deixando de lado briga política, discussão, se o outro é feio, cara, isso não soma nada, mas absolutamente nada. E não está mil maravilhas financeiramente, né, Janete? Já está bem melhor do que esteve, com a contribuição de cada um fazendo um pouquinho, mas cada um, mas bem pouco, viu? Tem gente que ajudou mais, gente que ajudou menos, mas foi fundamental. O Dr. Nelson, que está lá no dia a dia com todas aquelas causas das mais diversas, trabalhistas, incomodações. Olha, não tem palavras para dizer para todos que contribuíram, e quando a gente precisa, a gente sabe quão importante é. Agradecer aqui o secretário da Saúde Municipal que está aqui hoje. A Prefeitura é fundamental no processo, vocês, dinheiro público que entra mensalmente para cobrir a conta, que eu acho que ainda tem déficit, né? Não acompanhei mais os últimos momentos do hospital, mas é um pouquinho de cada um, é o dinheiro de todo mundo que acaba ajudando algumas pessoas, e tem muita coisa para melhorar. Eu estendi demais, é porque a gente viveu isso desde 2017 até agora, e quantas vezes falamos, né, Antônio? Meu Deus do céu. Janete, a palavra está contigo, que tenha uma ótima apresentação e que todos que trabalham no dia a dia do hospital sejam iluminados todos os dias. Bom dia a todos. Praticamente o BAMP já resumiu a apresentação, né?
nós vamos ilustrar então aquilo que o Bampi falou, mas realmente as coisas só acontecem com o envolvimento de todo mundo. Não tem como ser diferente, né? E eu tenho dito ultimamente no hospital que quem trabalha na área hospitalar, todas as áreas são complexas, mas a hospitalar ela se torna mais complexa porque o nosso produto é o ser humano, a nossa matéria-prima é o ser humano, o nosso meio é o ser humano. Tudo bem que nós temos equipamentos e tecnologia, mas precisamos do conhecimento do ser humano para que isso se realize. Então, assim, é muito complexo, sim. É muito difícil manter motivação para quem trabalha no ambiente de dor. Nós trabalhamos no ambiente de dor. Não é uma área festiva. É um lugar que você trabalha 24 horas, que são 4 turnos de trabalho. Pessoas muito diferentes umas das outras, trabalhando com o único objetivo, atender o paciente. Então, se torna complexo por tudo isso e muito mais. E se a gente conseguisse administrar com recursos, ficaria menos pior. Mas sem recursos e com endividamento, praticamente esses últimos 3 anos, 2 anos e 8 meses, 9, que a gente está na gestão, foi um milagre. Aliás, nós estamos devendo uma ida a Caravaggio, né, galera do hospital aí, né? E eu digo que foi um milagre diante da superação que nós tivemos dentro da nossa instituição, com a ajuda de todo mundo. Vamos lá, então? Vamos falar dos avanços e superações, do nosso planejamento estratégico e dos nossos objetivos estratégicos, que é o que fez a gente chegar aonde a gente está. Aqui, então, de 2017 a 2019, que foi um período de superação e avanços diante do caos que nós nos encontrávamos. Só uma pequena apresentação e rápida, né, que são os números que nós temos. A nossa instituição, o Hospital Beneficente São Carlos, é uma instituição privado, porém filantrópico. E ele foi fundado em 1934 e este ano, em 17 de fevereiro, nós comemoramos 85 anos de Hospital Beneficente São Carlos. A nossa infraestrutura atual são de 112 leitos, 322 funcionários, 18 especialidades médicas, 82 médicos no corpo clínico. Claro que nós temos outros médicos que chegam a 150 médicos pelas empresas que nós temos trabalhando lá dentro, que são equipes da UTI, do pronto-socorro, de cirurgia geral, de anestesia, de pediatria, de obstetrícia, de clínicos, que não fazem parte, que são empresas que não estão no corpo clínico do hospital. Nós realizamos em torno de 500 cirurgias por mês, em torno de 50 partos por mês. Nossas internações giram em torno de 600 por mês também. Realizamos 215 procedimentos ambulatoriais, que não estão no bloco cirúrgico. Em resumo, nós realizamos em torno de 20 mil atendimentos mês dentro do hospital. Quando eu falo atendimento, são cirurgias, internações, atendimentos ambulatoriais, exames, toda pessoa que entra no hospital para algum atendimento. 20 mil atendimentos mês. Esse é a nossa estrutura hospitalar. Aqui a gente vai falar um pouco do nosso público estratégico que está dentro do nosso planejamento estratégico. Eu vou abrir um parênteses, né, seu Clarimundo, que a grande assim, mentora intelectual do nosso planejamento é a Elizabeth Laibauer, sim. Faz parte da nossa diretoria e o planejamento desta vez ele veio de cima para baixo e nós temos que executar. Então a gente começa no centro com o nosso hospital. Começamos pela Associação do Hospital Beneficente São Carlos. O que é a associação? São o nosso conselho e diretoria. É o órgão máximo do hospital. É conselho e diretoria. Tem os associados. Depois vamos para os nossos gestores e profissionais. Gestores internos é o nosso organograma que a gente vai ver. E os profissionais, a equipe multiprofissional que trabalha dentro do hospital. O nosso corpo clínico, que são os médicos, os nossos clientes, que são os pacientes, né? A gente não gosta de dizer pacientes porque tem que ter paciência, né? Fornecedores, o hospital trabalha com milhares de itens, porque
nós não somos só um grande hotel, nós somos um hotel que hospeda doentes e que trabalha com equipamentos ultrassensíveis e que depende de uma gama muito grande de profissionais para lidar com isso. Então, fornecedores, os nossos terceirizados na assistência. O que são os terceirizados que a gente tem? São os serviços de laboratório, radiologia e outros mais que a gente tem, de coleta de lixo, de testes, enfim, uma infinidade de pessoas e fornecedores para manter a estrutura do hospital. Os nossos convênios que nós temos, né, que é SUS, particular, Unimed, IP, Cabergs, CACI, todos os convênios nós atendemos no hospital, mesmo que alguns médicos não são credenciados aos convênios. Porém, o hospital é credenciado a todos os convênios, IP e todos eles. E aí o cliente pode internar no nosso hospital e nós repassamos os honorários médicos através de fatura hospitalar, porque alguns médicos a gente sabe que vão para os consultórios, mas eu não atendo esse convênio, eu não atendo aquele convênio, mas o hospital atende. E se as pessoas chegarem no nosso pronto-socorro, todas serão atendidas independente dos seus convênios. Rede de assistência à saúde local é a nossa rede, junto à Secretaria da Saúde, que é a atenção básica, os CAPs, tudo aquilo que faz funcionar, que vai para o hospital. Essa, então, é um dos públicos estratégicos que a gente tem para o hospital funcionar. As referências regionais e estaduais, que são as nossas referências, nós somos referência para saúde mental e UTI, nós somos regulados pelo Estado e isso faz ser as referências regionais e estaduais. E também somos referência, éramos referência para 12 municípios e agora somos referência para 34 municípios da região. Inclusive, Bento Gonçalves, que é maior que nós somos referência para eles na alta complexidade, que vou falar depois. As entidades representativas, quem são as entidades representativas aqui? A Associação das Voluntárias, a SIX, a OAB, a UAB, Rotaries, que são as entidades representativas que fazem parte do nosso Conselho Municipal de Saúde, enfim, são esses órgãos que são as entidades representativas. Vocês vejam que são os públicos estratégicos para que o hospital funcione. O hospital está ali no centro e os públicos estão circulando, apoiando e fazendo o hospital funcionar. As mídias sociais, redes sociais, a imprensa falada, escrita, toda a forma de imprensa, e os poderes públicos das 3 esferas, federal, estadual e municipais da região, são também públicos estratégicos que fazem e que utilizam os serviços do hospital. Nós já estamos na segunda versão do nosso planejamento estratégico. Ele foi criado e aprovado pela diretoria em 2018, ano passado. A gente já está numa segunda versão, entrando para uma terceira versão, né, Golim? O planejamento estratégico foi criado, como eu falei antes, de cima para baixo, para a gente tentar mudar a estrutura e o que estava acontecendo, o caos que estava dentro do hospital. E nós, no planejamento, temos a missão de atuar na assistência hospitalar, oferecendo serviços de qualidade, visando a saúde e a satisfação do cliente com sustentabilidade. Todo o planejamento, ele está focado em nós sermos uma empresa. Sim, somos um hospital que presta assistência, sim, mas nós temos que nos manter. E nós no hospital, se tiver um paciente internado ou 112 pacientes, a despesa fixa é a mesma, porque a estrutura tem que rodar 24 horas, independente de 1 ou 100 pacientes dentro. Então, assim, acima de tudo, nós temos que ser uma empresa. E o planejamento foi feito para nos tornar uma empresa. A visão é ser um hospital econômico e financeiramente viável. Então, todas as nossas ações dentro do hospital estão voltadas a isso. Vai trazer retorno financeiro? Isso vai ter recurso? Tem condições de executar? Toda qualquer atividade e ação que a gente faz, ela tem que ser voltada para
essa resposta. Vai trazer recurso? Não vamos perder? Vamos deixar de perder? Os nossos valores, a ética, o profissionalismo, o atendimento humanizado, a credibilidade, sustentabilidade. Aqui na credibilidade, o Bump já falou, mas quando eu entrei no hospital em 1º de março de 2017, não era só a situação financeira caótica, que eu digo que o financeiro acaba porque a gente trabalhar na miséria não é fácil assim, mas a situação do resgate da credibilidade. A credibilidade tinha sido desgastada, destruída. Eu entrei em 1º de março no hospital. O que eu encontrei no hospital? Em fevereiro, no mês anterior, tinham 6 pessoas internadas. Um hospital de 112 leitos, tinham 6 pessoas internadas. UTI, 1 paciente. A maioria dos respiradores, tudo lá jogado, não tinha filtro trocado, estava tudo sucateado. Bloco cirúrgico só estava atendendo a emergência. Só emergência. Isso resumia a partos, né, cesáreas, porque eram mandados embora. Por quê? Porque eu costumo dizer, se a gente chutasse um paralelepípedo na rua, a gente devia para ele também. Eu digo devia porque melhorou muito o nosso endividamento, mas nós devíamos para todo mundo, não, mas para a água, para todo mundo a gente devia aqui dentro e fora de Farroupilha. Então, e essa credibilidade, na primeira semana que eu estava no hospital, eu não trabalhei, porque só era médicos e fornecedores vindo lá na porta pedindo: tu vai me pagar, me prometeram pagar, só pagar das dívidas que nós tínhamos, assim. A gente devia e ainda deve para todo mundo. Então aqui nessa credibilidade e sustentabilidade, eu volto a falar assim que o pior é resgatar a credibilidade, porque é o emocional das pessoas, e não só externo. Interno, como funcionário, eu entrei, todo mundo com férias vencidas, não tinha uma criatura que não tivesse férias, que não tivesse sido vencidas, porque tinham sido canceladas todas as férias, porque não tinha como pagar elas. E uma coisa que é superação é que o mesmo valor que vinha lá em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, é o mesmo valor de orçamento. Era a mesma coisa. Hoje nós estamos assim, conseguindo pagar folha de pagamento em dia, honorários médicos em dia e fornecedores de materiais e medicamentos. Claro que o alimento do hospital, a gente tem ajuda maravilhosa dessa comunidade de voluntárias de todo mundo. Eu não quero citar muito nomes porque eu posso pecar, como o Bump disse, de não agradecer a todo mundo, mas todo mundo colaborou e é por isso que a gente está melhorando muito. E a preservação da memória institucional é muito importante. A gente não pode esquecer que o hospital tem 85 anos e que ele já passou por muitos altos e baixos, que já teve um outro hospital que fechou aqui em Farroupilha e que o nosso Simbump, em 2017, quando eu cheguei, nós tivemos uma reunião na SIX, né, seu Zine e outros que estavam presentes, para fechar o hospital. Sim, não tinha condições, não tinha viabilidade, não tinha o que fazer. E nós nos reunimos sim para o fechamento. Imagine o que seria isso, o caos. E até então nós éramos ainda referência para 12 municípios, mas ninguém mais vinha aqui porque não tinha condições. Okay? Os nossos objetivos estratégicos de 2018 a 2024. O nosso planejamento está alicerçado para ser executado até 2024, por isso que é rumo aos 90 anos, quando o hospital completa 90 anos em 2024. Então, o primeiro dos nossos objetivos é profissionalizar e motivar as equipes. Eu já entrei falando da dificuldade de manter motivação para equipes que trabalham num ambiente de dor e que é estresse o tempo inteiro, não só com o paciente, mas com seus familiares, porque nós somos seres humanos, todos nós temos nossos altos e baixos, e nós estamos trabalhando com outras pessoas que estão mais debilitadas ainda. Então essa é a grande dificuldade, né? Manter essa motivação. Então o que a gente fez para tentar melhorar isso? É que quando eu entrei também não tinha organograma lá dentro, né? Eu costumava dizer, todo mundo era chefe de todo mundo, não tinha hierarquia, porque o pessoal se acostumou assim e foi levando do jeito que dava, né?
As pessoas que estavam lá na linha de frente estavam levando como podiam, dentro das condições que tinham, mas sem hierarquia, sem diretrizes, sem foco. Então aqui nós fizemos um organograma enxutíssimo, enxuto, que para uma estrutura que trabalha 24 horas, ter um organograma tão enxuto. Então ali tem a Assembleia Geral, que é o órgão máximo, né? O Conselho de Administração, a Diretoria e Presidência, a Superintendência Geral, a qual eu estou, e depois temos ali a Direção Técnica Médica, a Direção Clínica Médica, o controle de infecção, o corpo clínico, a gestão de profissionais, que é recursos humanos, a gestão de processos, que é toda essa parte do planejamento, do desenvolvimento, as coordenações financeiras, o planejamento, assessora de planejamento e comissões, né, Sandra? Ela costuma dizer que perguntam para ela: o que tu é, Sandra? Eu sou que nem Bombril, tudo. Mas é que é tudo, a gente tem que se envolver em tudo, né, Dani? Enfim, e depois nós temos só 2 gerências, que é uma gerência de infraestrutura que envolve todos os serviços que não são clínicos, e uma gerência de assistência, que é a gerência de enfermagem, que envolve toda a enfermagem, técnicos de enfermagem, toda a parte clínica do doente, tudo aquilo que encosta no doente, que bota a mão nele. A parte de infraestrutura é tudo aquilo que dá o apoio para a enfermagem poder trabalhar dentro do hospital, e que é muito pesado, porque é tudo, né? É muita coisa, mas é isso aí. E depois vai passando os outros serviços dentro do hospital. Para a capacidade também, para a educação corporativa do hospital, nós temos que cumprir metas, e uma das metas é horas de treinamento de funcionários. Então, em 2017, nós conseguimos fazer 2.788 horas de treinamento, sendo 9 horas ano por funcionário. Em 2018, 11 horas ano por funcionário, e em 2019, 17 horas, a gente conseguiu praticamente dobrar de 17 para 19. É que o tempo inteiro tem que capacitar, tem que treinar para as diversas áreas, para as diversas atividades dentro do hospital. Aqui algumas imagens dos nossos treinamentos. Quando a gente diz treinamento, a gente pensa: vamos sentar lá na cadeira e vamos fazer capacitação de segurança da informação do paciente e tal. Não, os treinamentos, eles são de toda a área, inclusive dos novos equipamentos. Os médicos e os profissionais que trabalham têm que conhecer, têm que saber. Se chega uma criança de madrugada que precisa de respirador, o pessoal da enfermagem tem que saber montar o respirador pediátrico de noite quando chega alguém lá. Não é só para o adulto. Então tem que saber as diferenças de configuração no bloco cirúrgico com os equipamentos novos. O nosso engenheiro clínico não está, né? Mas assim, tem que saber uma voltagem que tu muda, uma regulagem que tu muda, modifica toda a performance do equipamento e modifica todo o paciente que está lá na frente. Então isso é a parte da nossa educação continuada. E agora eu vou entrar no nosso singelo símbolo que tem aqui. Nós temos uma locomotiva, a gente trouxe, e nas mesas de vocês tem chazinhos. E casualmente está escrito chá. Para nós, o chá é um símbolo, né, que a gente desenvolveu junto com o nosso consultor, o Bolim. Dentro da nossa educação corporativa, a gente conseguiu fazer treinamento com os 317 funcionários que a instituição tinha. Hoje estamos em 322, mas os 317 funcionários da nossa instituição foram todos treinados em todos os turnos. Foram incansáveis encontros dentro do hospital, de manhã, de tarde, de noite, né, seu Clarimundo? O senhor e a Beth vindo lá para as aberturas dos treinamentos, para mostrar que o nosso planejamento tinha que ter uma sequência. Aqui são todos os nossos encontros dentro do hospital, cumprindo as diretrizes institucionais que estão aí. Por que da locomotiva? Por que do símbolo da locomotiva? E em nossas seleções, em nossas contratações também, nós estamos procurando observar se as pessoas que vêm até nós para trabalhar na nossa equipe, elas têm C de conhecimento,
de caráter, H de habilidade e A de atitude. Nós estamos olhando o caráter, habilidade e atitude das pessoas para trabalharem conosco. Esse foi o símbolo de todos os nossos treinamentos. Aliás, vocês podem levar depois para tomar o chazinho, que é bem bom, depois do almoço, né? Então, assim, e por que da locomotiva? E a gente encheu os vagõezinhos de chá, porque é o conhecimento, né, que a gente vai adquirindo e vai enchendo os vagõezinhos. Por que da locomotiva? Porque, segundo a Elizabeth, né, essa para o mundo, nós do hospital não podemos andar para trás, não podemos sair do trilho, não podemos errar. Nós podemos fazer só o certo. Não é fácil, não é fácil. É muito difícil. Não adianta dizer que é fácil, porque não é muito difícil. Nós só podemos andar nos trilhos, não podemos dar ré, por isso do símbolo da nossa locomotiva. Ela não vai para trás, ela só pode ir para frente, ela só pode carregar de conhecimentos e mais. A gente está acostumado a levar chutes, levar pedrada nas costas, ouvir o que desagrada os ouvidos, mas a gente é forte que nem a locomotiva, que a gente aguenta as pancadas e toca em frente. É isso que nós estamos tentando passar para nossas equipes dentro do hospital. E a gente sabe dessa diferença, né, Dr. Nelson Molon, que também participou o tempo inteiro aqui dos nossos treinamentos. Promover a melhoria na qualidade dos serviços clínicos e não clínicos. O que é promover a melhoria na qualidade desses serviços? Os nossos processos. Nós estamos com 78 processos já feitos, mapeados dentro do hospital. São 78 processos que envolvem todas as áreas, e aqui é o modelo do nosso processo. Tudo tem que funcionar através de processo. São seres humanos? Sim, mas tem que funcionar através de processo. Olha, isso é uma construção muito pesada. Ela é muito pesada que eu digo, né? Não é para os fortes, é para os extra fortes trabalhar e conseguir lidar com todas as dificuldades e desenvolver o nosso planejamento, a nossa padronização de processo. O terceiro objetivo estratégico é criar valor para cada grupo de clientes, transmitir confiança, atrair e reter o público-alvo. E a palavra confiança. Quando entrei ali em 2017, se nós perguntássemos para os nossos funcionários que estavam lá, que aliás nós tínhamos, mas eu falo no outro slide, né? Se nós perguntássemos assim, se um familiar teu cair no pronto-socorro, tu deixaria ele aqui? Os próprios funcionários diziam que não. Imagina o que foi a arrancada lá dentro do hospital. Então isso é o que mais dói na gente, porque como eu digo, falta dinheiro, falta tudo, mas resgatar a confiança, a segurança, a credibilidade é o que tem de pior, porque mexe com o emocional e com o profissionalismo de cada um, né? E tudo depende do que o Bump falou, vontade, porque a gente pode treinar, encher os vagõezinhos de conhecimento, mas se a pessoa não tem vontade de mudar, não tem vontade de ser, nada vai para frente, né? Então aqui as pessoas diziam isso. Hoje, em 2019, em novembro de 2019, eu tenho orgulho, e a nossa equipe aqui do hospital, creio que também, né? Nós temos orgulho de dizer que trabalhamos no Hospital São Carlos, temos orgulho de receber lá familiares, né, Suzinha, assim, nada é perfeito. Eu volto a repetir, nós somos seres humanos. Mas eu tenho orgulho de dizer que pode internar no nosso hospital, sim, tanto que nós deixamos nas mesas para vocês, se quiserem fazer uma leiturinha. Na semana passada veio uma pessoa de Porto Alegre que precisou ser atendida no nosso hospital, e ele, segunda-feira, para nossa surpresa, mandou essa cartinha para o hospital. Então, se vocês quiserem dar uma lidinha e levar, está ali à disposição. Isso significa resgate de credibilidade, significa ter confiança no hospital. E hoje, se tiver que fazer um procedimento, é claro que eu vou fazer aqui no nosso hospital. Nossos funcionários também, nossos familiares todos podem vir para o hospital. Nós estamos procurando continuamente, a gente está buscando acreditação hospitalar, a ONA, mas não é fácil, porque também precisa de recursos, porque a ONA, a acreditação hospitalar, tem que fazer muitas mudanças, mas nós já começamos através dos nossos processos, né, Golinho?
Então, a confiança voltou. E o que eu tenho demais assim, para se exibir, né, aqui é os médicos que retornaram. Porque no caso ali, quando houve a intervenção, eles também saíram do hospital. E aí os médicos começaram a se instalar em Caxias, em outros hospitais, porque eles foram tocados embora do nosso. Então, eles tiveram que procurar. Claro, todo mundo é assim, quando a gente é desligada de um trabalho, a gente tem que procurar outro, né? E foi o que aconteceu com eles. Mas também o que nos enche de orgulho é que eles também retornaram. Eu própria fui no consultório de um e disse: doutor, chega de ir para Caxias, o senhor gasta pneu, gasta combustível, tem que fazer revisão antes do carro, perde tempo. O nosso hospital está voltando a ser o que era, que já foi também, né? E realmente valeu a pena, porque ele voltou com tudo, não só ele, mas os outros voltaram, e os médicos que precisávamos, eles retornaram. E temos os novos também, é claro que o corpo clínico tem que ser renovado, né? Então, assim, essa questão da confiança, hoje eu digo com propriedade que nós incessantemente buscamos a qualidade e a excelência dos serviços. Não é fácil, mas é o que a gente busca. Essa é a nossa meta, é o nosso foco. Dentro desses novos serviços que a gente teve aqui, que é o que ajudou também que os médicos retornassem, porque a gente estava meio sucateado. Claro que as voluntárias são incansáveis em ajudar os concertos, né? No relatório que a Maria Anselma e a Lourdes apresentaram na Câmara de Vereadores, o relatório era só de concertos praticamente, mas é que assim, ó, nós dobramos o número de cirurgias do hospital, as óticas, o equipamento, ele vai autoclavado o tempo inteiro, ele desgasta. Então não adianta, é a nossa vida, é isso. Então precisa repor, precisa consertar, sim. A gente tem que manter tudo dentro dos rigores para poder funcionar, porque a gente tem inspeção da vigilância sanitária do Estado, não é municipal. Então aqui, o ambulatório de cirurgia geral nós sempre fizemos, mas nunca recebemos para isso. Então isso foi uma conquista que nós tivemos agora, sempre junto com a Secretaria da Saúde, né? A gente começa a receber também pelo ambulatório de cirurgia geral. Olha, quando eu digo, a gente sempre realizou, mas nunca recebeu. Para realizar, eu tenho que ter toda a estrutura aqui pronta para isso. Não é simplesmente chegar lá e fazer. Não, tem que ter tudo funcionando, médicos, funcionários, tudo funcionando. Rede Cegonha é um dos processos que a gente sempre realizou, né? Imagina, com 50 partos, 60 partos por mês, mas nunca recebeu para isso via SUS. Quando eu falo receber, eu falo via SUS, não convênios. Convênios sempre traz dinheiro, né? Habilitação de leitos da UTI, nós tínhamos só 5 leitos habilitados, hoje nós temos 8 leitos habilitados para o SUS. Quando a gente diz habilitado, a gente tem que qualificar eles e habilitar. A alta complexidade em traumato-ortopedia, que vou falar depois. O PAR, o Plano de Ação Regional. Este PAR, desde que eu entrei em 2017, eu disse que era uma questão de honra conseguir essa aprovação do PAR. E realmente a gente conseguiu. Por quê? O que é o PAR para o hospital? É um plano de ação regional que não envolve só o nosso hospital, envolve outros hospitais da região, e que para o nosso hospital representava as tão faladas, né, BAMP, portas de entrada, portas abertas, qualquer porta que seja. Em resumo, é a emergência do hospital. Nós estamos lá para portas abertas para atender emergência. Nós, desde 2013, sempre realizamos emergência. Nunca recebemos por isso. Agora, a nossa última ida a Brasília, quando a gente teve lá o encontro com o Onix Lorenzoni, o ministro da Casa Civil, foi naquela tarde que eu e a Elizabeth fomos para lá exatamente para isso, para que fosse assinado a aprovação do PAR. Nós não falamos, eu só dizia para quem me perguntava, foi positivo, foi positivo. Por que questões éticas, quem tem que saber antes é o Estado e depois o nosso município e depois a 5ª Coordenadoria. Então, já sabíamos que tinha sido aprovado, já sabíamos o valor e tudo do nosso hospital e também para os outros. Mas o nosso foi, graças a Deus, deu certo. E aqui são 200 mil reais que passam a entrar para o hospital de emergência a nível federal. A nível federal, que agora ninguém mais tira. Tudo que é nível federal que a gente conquista, ninguém mais tira. Tá, isso aí. Pode passar. Pra gente...
mas olha, vocês conseguiram o par, conseguiram alta complexidade. Não é simples assim. Para a gente conquistar isso, a gente teve que ter toda a documentação, e a gente obedece critérios rigorosos do Ministério da Saúde. Tanto que quando eu falei antes, Bento, nós somos referência para Bento, e Bento tem 110 mil habitantes e nós temos 72 aqui em Farroupilha. Por quê? Porque nós, perante o Ministério da Saúde, atendemos os critérios para alta complexidade, né, Vanessa? Então, assim, ó, o alvará de saúde, que é o item principal de um hospital, o hospital não funciona sem alvará. Quando eu entrei em 2017, hospital, alvará vencido, não tinha alvará do hospital como um todo, da agência transfusional, que é o lugar onde fica o sangue que todo mundo precisa quando vai para a cirurgia, e da farmácia hospitalar. Ah, vocês dizem, é grande coisa a farmácia. Muita coisa. Se eu não tenho alvará na farmácia, o fornecedor, o laboratório não fornece medicação, nem um mísero antibiótico sequer. Então, os processos são muito complexos para a gente conseguir ter as coisas dentro de um hospital. E agora, em 2019, estamos com todos eles, inclusive buscando também alvará agora independente para UTI e para endoscopia e colonoscopia, que agora a vigilância do Estado quer que seja tudo separado, né, Vanessa? Tá, o SEBAS, que é a nossa filantropia. Para a gente conseguir a filantropia, nós temos a nossa filantropia vigente até 2021, até dezembro de 2021, também. Nada adianta todas essas conquistas se eu não tenho a filantropia, que é aquilo que eu tenho que assegurar 60% de atendimento SUS. Hoje nós realizamos 82% de atendimento SUS na emergência e 60% na internação. E para isso também, né, Sandra, que é tu que faz toda essa documentação, doutor Molon, é que todo mês tu tem que estar informando, não é simplesmente renovar o alvará, é páginas de checklist de processos que nós temos que concluir para conseguir o alvará da filantropia. Ah, sim, que é emitido apenas 15 dias após o protocolo. Tudo bem, sim, isso é documentado. Novos equipamentos aqui, ó. Isso aqui vale a pena a gente frisar. Por que os médicos retornaram também? Porque o hospital também... hospital não, os outros, né, que nos ajudaram a investir. Nós tivemos investimento em novos equipamentos no valor de 1.110.752. Da onde vieram esses recursos para esse investimento? E também nós temos que saber qual é a prioridade de equipamento. Não é só informática, Morandi, é um monte de outras coisas, né? Então, assim, esses recursos vieram do recurso captado na consulta popular, que Farroupilha novamente está de parabéns, porque em 2018 nós conseguimos a maior votação de todos os municípios da região para a saúde, e foi onde nós compramos a central de monitorização da UTI. A nossa UTI está muito exibida, com um monitor enorme que monitora todos os 10 pacientes que tem lá. Então isso foi um avanço, um upgrade que a gente dá dentro da instituição. Esses recursos foram captados então da consulta popular, de emendas parlamentares, da Justiça do Trabalho, de multas de empresas que o juiz do trabalho direcionou para nós, para que a gente comprasse equipamento. E ele mesmo veio lá e disse assim, ó, Janete, eu não quero que vocês comprem assim materiais, medicamentos, eu quero algo que fique permanente dentro do hospital. Então compramos um equipamento aqui. Nota fiscal gaúcha. Por isso que quanto mais a gente coloca o CPF nas nossas notas, quanto mais a gente clica lá em favorecer o Hospital Beneficente São Carlos, mais a gente consegue recurso para comprar equipamento para o hospital. E as voluntárias da saúde, que nos ajudaram na compra dos últimos 2 equipamentos aqui, porque não era suficiente o valor da nota fiscal gaúcha. Então elas ajudaram para que a gente comprasse os últimos 2 equipamentos que estão aqui, que é a endoscopia, o endoscópio para urologia, que é o uretrocistoscópio, e uma bomba de infusão para anestesia. Ah, a gente diz, uma bomba de infusão para anestesia. Não, nós temos equipamentos agora na anestesia que nós e só o Hospital da Unimed que tem na região, os outros não tem. São monitores que analisam a entrada de anestésico no corpo humano. Então a pessoa é sedada menos tempo, fica o controle rigoroso que o anestesista controla durante o período de anestesia, e a pessoa acorda antes sem muito trauma. Então são coisas caras, mas o nosso hospital tem. Então assim, a gente avançou muito, a gente está feliz com todas essas conquistas, e os médicos também. E o que tem de mais
nessa missão que é o hospital, o que tem de mais prazeroso é receber os médicos lá, não para me cobrar. Alguns sim, mas outros não. Outros vêm lá e dizem, pô, Janete, olha, 10 daquele equipamento. Então, isso não tem preço. Isso não tem preço. Pode. Aqui, então, algumas coisas do nosso hospital, né? Também temos uma secadora doada aqui, né? Do seu Zine aqui, que nós estávamos com a secadora danadinhas, então assim, secadora, equipamentos do bloco cirúrgico, que é sala cirúrgica que nós temos, que está tudo lá montado. O nosso arco cirúrgico, nós temos 2, que é o que mais trabalha na alta complexidade da traumato-ortopedia. Os nossos nascimentos. Isso aqui é a nossa vida real, é fotos nossas, não é nada de internet, é vida real. E por último, então, o nosso objetivo estratégico: atingir, manter e garantir o equilíbrio econômico e financeiro. Eita desafio, né, seu Raimundo? Meu Deus do céu. Então, para começar no equilíbrio financeiro, eu só vou mostrar um gráficozinho aqui, né, Sandra, do número de funcionários do hospital. Em 2006, eu estava aqui em 2006, que eu trabalhei de 2004 a 2008, hein? 324 funcionários. E depois, em 2017, quando eu entrei, onde é que está 17, que eu estou sem óculos? 300 funcionários. Mas, em 2016, quantos funcionários? 324 funcionários. Em 2019, estamos com 322 funcionários. O que eu quero dizer, claro, que teve aqui os picos, né, de 402 funcionários, hoje nós estamos com 322 funcionários. O que aconteceu? Nós aumentamos a produtividade e reduzimos o número de funcionários. Claro que tem serviços estratégicos que não existe reduzir, mas nós, a administração, nós vivemos estressadas, né, gurias? Porque é tudo muito enxuto, todo mundo tem que fazer tudo, nós temos que fazer tudo o tempo inteiro, a gente não tem sossego em 24 horas, não tem. Mas o importante é a assistência, né, que tem que trabalhar 24 horas para atender o paciente. Então a gente quis mostrar nesse gráfico que a gente diminuiu, enxugou a estrutura e aumentou a sua produtividade. Negociações com tudo na busca do equilíbrio financeiro. Negociações com fornecedores extrajudicial, não só fornecedores, aqui tem alguns médicos. Extrajudicial foi lá na minha sala, né, do financeiro, Vanessa. Lá dentro da sala nós negociamos com alguns fornecedores e então em 2018 nós tínhamos uma dívida nominal de 785 mil, com as nossas negociações nós tivemos 279 mil de descontos e o valor que nós pagamos de 785 foi para 506. A gente deixou de pagar, é isso que a gente tenta buscar o equilíbrio quando não tem outras formas. Em 2019, a gente negociou de 867 mil de dívida nominal, a gente teve desconto de 338, que caiu para 529. Na verdade, nós tivemos assim 37% de descontos nessas nossas negociações. Eu vou citar só um exemplo ano passado com o oxigênio, que é a Liquid que fornece. Nós tínhamos uma dívida de 300 mil reais com oxigênio, é uma multinacional. E essa multinacional, numa videoconferência, a gente conseguiu negociar. Cara, 50% de desconto, se quer, se não quer, a gente está fechando o hospital, que estava se tratando lá também para isso, e vocês não vão receber nada. E aí, eles concordaram em pagar 150 mil em 2 vezes ainda, né, Lu? E daí o que ajudou foi as emendas, que aí a gente conseguiu dar o giro. É esse tipo de coisa que a gente passa fazendo o tempo inteiro dentro do hospital. Títulos protestados, em 1 do 3, quando eu entrei em 2017, nós tínhamos 3 bandejas dessa idade, né, Luciano e Vanessa? 650 títulos protestados, representando um valor nominal de 2.169.000. E em 1 do 11, deste ano, nós caímos para 257 títulos que estão protestados, representando 1.200.000. A nossa redução
foi de número de títulos protestados mais de 60% de redução. Volto a falar, os mesmos valores que vinham em 2015, 2016, são os mesmos que vêm hoje, e a gente conseguiu fazer esse tipo de milagre aqui dentro em muito pouco tempo, porque na área hospitalar tudo leva 5 anos, 6 anos para acontecer. E nós aqui com a tropa de elite, que eu costumo dizer com a cavalaria do hospital, a gente conseguiu atingir assim isso. Claro, não é perfeito, mas diante do caos que a gente estava. E aqui deixa bem claro, ó, que esses títulos protestados, eles são referentes aos anos de 2013, 15 e 16. Os títulos emitidos a partir de 2017 não tiveram protestos. E quando eu entrei em 1º de março, foi isso que aconteceu. Eu dizia para todo mundo, calma, calma, vamos lá. A gente tem um fluxo de caixa que vai até 2021, até ano que vem, e que a gente vai rever, e que agora a gente não pode pagar ninguém, mas vamos ver lá na frente quando a gente vai tentando se endividar menos, né? Então, é isso aqui, ó. Títulos são todos eles do período de 2013, 14 e 15. Financiamentos bancários. Quando eu entrei também, nós tínhamos 2 instituições bancárias com 2 empréstimos que tinham sido feitos e que nós pagávamos de uma instituição bancária 200 mil por mês e da outra 255 dava ali, porque era pós-fixada, né, doutor Nelson? Então, assim, ó, imagina bem, esse recurso, 453.234, ele era sacado direto da conta que vinha federal. Nem passava pelo hospital, né? Porque isso são empréstimos consignados com o Ministério da Saúde, que o nosso faturamento ele já era pego ali esse valor. Isso aqui é o nosso giro, quase chegava a nossa folha de pagamento. Nessas negociações em 2018, né, seu Clarimundo, doutor Nelson, graças a Deus que nós temos um jurídico, uma assessoria jurídica que trabalhou, fez assessoria jurídica de banco, o seu Clarimundo já foi bancário também, né? E isso ajudou, porque a gente pode dizer de boca cheia, né, seu Clarimundo, doutor Nelson, nós somos estrategistas no ano passado, né, na negociação com os bancos. A gente fez uma virada de 1000 graus. Então, nós suprimimos os 2 empréstimos bancários que nós tínhamos com a ajuda de 2 empresárias, né, Maria Anselma e Elizabeth Leibauer. A gente conseguiu suprimir esses empréstimos e fazer um outro num banco privado, numa instituição privada, onde a gente pagava juros de 1,7 pós, com tudo que tinha direito, né, doutor Nelson? Caiu para 1,0. Então, assim, a gente, e agora não tem que renegociar de novo, né? Porque o juros está caindo. Então, dessa prestação de 455, a gente caiu para 155 mil. Ah, e vou dizer, os outros, na verdade é 108 mil a nossa prestação com a instituição privada. Porém, os outros 49 mil é Funafir, que o ano passado o Estado, agora esse ano não vai ter. Ano passado, o Estado, para ajudar os hospitais filantrópicos, eles ajudam para tentar pagar o 13º, eles dão um empréstimo via Funafir. Então, eles dão esse empréstimo e depois eles descontam em 3 anos. Então, a gente está tendo 49 mil reais que está sendo pago desse empréstimo Funafir, que é direto do Estado. Processos trabalhistas. Aqui, isso é danado, né, doutor Daniel? Em 2018, nós tivemos 133 audiências trabalhistas, sendo em 2019 71, caiu quase pela metade, né? Está melhorando. O total de reclamatórias conciliadas são pagas, né, doutora? Isso aí. Então, assim, foram em 2018 23, em 2019 39. Total de pretensões das ações trabalhistas. Em 18 era 1.400.000, em 19, 1.659.000. O total de valores pagos em ações conciliadas em 2018 foi 840 mil. Em 2019 foi 594 mil. Então a diferença que nós deixamos de pagar foi de 1.065 agora em 19. O número de reclamatórias trabalhistas ativas ainda que a gente tem em 2019 são 94. As pretensões delas ativas são de 13.300.000. E agora, para 19, a pretensão é 13.500. Aqui eu tenho que dar um particular.
Em 2015, 16, não me lembro, quando saiu aqueles 39 funcionários que foram desligados, funcionários de todos os escalões, inclusive o Dr. Nelson, foi em 2014, foram desligados sem direito a nada. Assim, chutaram, pronto, vão embora, sejam felizes. E aí, agora, está estourando tudo isso. A gente ainda tem algumas reclamatórias trabalhistas, mas eu vou dizer o que é agora que está acontecendo. A questão do fundo de garantia, que nós estamos pagando o parcelamento do passado e não pagando o presente. E isso é complicado porque o funcionário entra com precisão direta por causa do fundo de garantia. Então, isso é o que está pegando agora, assim, né? Pode passar. Os processos cíveis, na Justiça Comum nós tínhamos 95, 62 e 61. Na Justiça Federal, 545. O que é a Justiça Federal? Acabei de falar. É o fundo de garantia, os impostos, os tributos. Esses são os nossos processos que nós temos, que é aquilo que representa assim, risco para nós. E outras comarcas são 7. Pode passar. Emendas parlamentares que nós recebemos em 2017, 250 mil. Em 2018, por isso que a gente deu uma guinada grande, foi 4.250.000. Em 2019, 640 mil. Tem um que talvez venha de 300 mil, que é quem? Marlon Santos. Isso aí, para esse ano ainda. Aqui em 2018 teve a viagem dos vereadores, né? E que vocês conseguiram essa conquista. E olha, o hospital tem resultado por isso, por causa do nosso público estratégico que ajuda que o hospital permaneça assim. A evolução financeira então do hospital, né? A nossa dívida, em março de 2017, quando eu entrei, a nossa dívida nominal, 38.857.323,17. Em outubro de 17, do mesmo ano ainda, 37.199. Em outubro de 18, depois de toda aquela negociação com os bancos, que a gente conseguiu ganhar 5 milhões, né? Deixar de pagar 5 milhões, caiu para 28.609. E agora, em outubro de 19, estamos com 24.938 de dívida ainda. Sendo esse endividamento, 60% é feito por instituições bancárias e impostos. Esse é o maior endividamento, instituição bancária e impostos, sendo 36% desses 60% é só de impostos. Receita Federal, INSS e Fundo de Garantia. Esses são os 3 problemas que a gente tem assim. E dos demais, 18% desse valor é água, luz e telefone. A gente deve para a Corsan, a gente deve para a Energia. Eu disse, a gente deve para todo mundo, até para telefone a gente deve. 15% de serviços médicos e 7% de outros fornecedores em geral. Aqui, então, é o nosso hospital de portas abertas, portas de entrada, o nome que quiser dar, é a nossa emergência, né? Rumo aos 90 anos. E eu quero falar, para fechar, para concluir, né, que nós temos orgulho de estar aqui, é que nesse rumo aos 90 anos, a alta complexidade foi um fator determinante para que a gente consiga chegar aos 90 anos. Todo mundo criticou, falou, esperneou, disse: ah, mas vocês são loucos fazer alta complexidade. Sim, porque no passado houve já alta complexidade e não deu certo. Diferentemente de agora, nós negociamos nas 3 esferas, né, tropa de elite? Quanto tempo nós ficamos calculando, Sandra, Macola e Companhia Limitada? Quanto tempo calculando, fazendo planilha, levando no Estado, vindo de volta a secretária Rita? Depois ela me disse que eu sou difícil. O que ela disse aquele dia? Difícil, durona e exigente. Um elogio em cima do outro. Um elogio em cima do outro, que a gente está defendendo o hospital. E no Estado a gente foi diversas vezes, noite adentro, lá calculando com eles. Não dá. Não vamos fazer alta complexidade. Tu não estava ainda, Davi, estava só a Rosane. A gente não vai fazer alta complexidade se não tiver de acordo com as despesas do hospital. E a gente conseguiu negociar nas 3 esferas. Numa reunião em Bento, quando estavam os 34 prefeitos da região, e ficou bem claro
que os prefeitos vão ter que pagar o per capita para nós fazermos a alta complexidade em traumato, ortopedia, na urgência e na emergência. Então isso foi uma conquista, porque não é agora esse tanque, mas daqui a pouco, lá na frente, vai ter diferença no nosso teto MAC. O que é o teto MAC? É média e alta complexidade. A nossa AIH que hoje... A nossa AIH que hoje gira em torno de R$800, o que é a AIH? Autorização de internação hospitalar. Quando uma pessoa interna no nosso hospital, nós ganhamos R$800. SUS. Independente da quantidade de exames que fazem, de medicação de última geração que toma, não interessa. É isso. Independente de quantos dias fica, se 13, se 15, se 10, se 20, não interessa. R$800 que a gente ganha é esse o pacote. Na alta complexidade, lá na frente, não é agora, a nossa média de AIH ela vai mudar, ela vai subir um pouquinho e vai ajudar, porque daí a nossa média, o nosso teto MAC perante o Ministério da Saúde vai mudar, ele vai nos ver com outros olhos, como já nos viu. E nós, com a alta complexidade, não é o hospital só que ganha, a Farroupilha inteira ganha, porque nós somos referência para 501 mil habitantes. Todos esses municípios da região vão vir aqui no nosso hospital para atendimento de emergência de alta complexidade. A partir do ano que vem, para cirurgias eletivas de alta complexidade. Quando a gente diz alta, a gente fala de cirurgia de coluna, de alta, de quadril, de alta, de joelho, de ombro, porque algumas são alta, algumas são média. São 34 municípios que nós somos a referência. E a porta de entrada para os novos serviços é que, em sendo habilitado para alta complexidade, agora eu vou ter que abrir outro parênteses. Para o Ministério da Saúde não é só assinar a portaria da alta complexidade. Olha tudo que a gente teve que fazer, que a gente teve que preencher. A gente foi incansável em mandar documentação e prova da documentação. O contrato que nós temos com o serviço terceiro, com os médicos, tem que nomear a enfermeira que tem especialização em traumato-ortopedia, em médicos que vão estar lá com todas as equipes médicas de neurocirurgia, de vascular, de traumato-ortopedia, porque são outros profissionais que fazem a alta complexidade, alguns a média, outros a alta. E, quiçá, daqui a pouco, a gente não seja referência somente para a traumato-ortopedia. A gente pode buscar outra alta complexidade e daí o status do hospital vai aumentando. Para neurocirurgia, a gente também está vendo para se habilitar para o centro de AVC e no nosso hospital. E isso é muito importante. O que nós queremos ser? Essa para mim do Dr. Nelson. Nós queremos ser um hospital enxuto, do jeito que ele está, do tamanho que ele está, porém otimizar o atendimento dele. Se ele é 24 horas, vamos trabalhar 24 horas. Cirurgia de noite, não interessa. Claro, tem a dificuldade dos médicos, daí eles vão cobrar adicional noturno, toda aquela história. Mas, enfim, nós temos que otimizar o nosso hospital, nós temos que ser enxutos e nós temos que ter todo o atendimento de emergência de alta complexidade necessário para que ele continue e que a gente tenha segurança nisso. É isso. Aqui só uma ilustração. Nós, então, no Rio Grande do Sul, nós estamos ali onde está circulada a bolinha, e que é a região 25 e 26, pode passar. O que é a região 25 e 26? A região 25 é uva e vales, e a região 26 vinhedos e basalto, que compreende a região de Bento, Veranópolis, Guaporé, Nova Prata, toda essa gente que vem para cá para atendimento de emergência. E no mapa nós somos aquilo que a gente viu ali, essas regiões todas, essas duas que estão circuladas ali, a verde, a água e a amarelinha, são os 34 municípios que nós teremos referência. Então vai agitar a Farroupilha, é um novo paradigma que a gente tem ali, a gente tem que mudar o nosso pensamento, a gente tem que pensar no hospital, o quanto a gente tem que se orgulhar de ser referência para 34 municípios, um hospitalzinho enxuto e que tenha recursos para todo mundo. Claro, vamos chegar lá, passo a passo, sempre com os pés no chão, no trilho, sempre para frente, não podemos dar ré, é isso. E para concluir, né, Dr. Nelson, uma visão sem ação não passa de um sonho, ação sem visão é um passatempo, mas uma visão com ação pode mudar o mundo. Muito obrigada por terem me ouvido. E me coloco à disposição para aquilo que se fizer necessário para qualquer questionamento. Muito obrigada.